Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Oliveira Santos. Vou apresentar o tema Iniciação Científica do PIB 2020-2021, com o tema Análise de Atividade Estrutural de Portos Geográficos e Empreendimentos de Propriedades Futuras. Sendo o orientador desse trabalho, o professor Marcelino Oliveira Calou. De introdução, o que são os tubos de perfuração. Então, esse trabalho foi baseado justamente nos tubos de perfuração de poços de petróleo e gás, que são eles responsáveis pela extração deste produto tão importante para a economia energética do país mundial. E com isso, a procura por óleo, gás e petróleo aumentou bastante nos últimos anos e com isso precisou fazer perfurações em poços ainda mais profundos. E nesses poços ainda mais profundos exige um esforço transversal dos tubos muito maior. Então, com isso, tem importância o estudo e pesquisa na estrutura desses tubos para que não venha a ocorrer a ruptura e a falha durante a sua perfuração. Pois, se a perfuração acontecer, por exemplo, em um local marinho, os desastres naturais são imensos, não só a questão de desastre natural, mas sim também a segurança dos próprios trabalhadores. A análise estrutural, ela utiliza métodos probabilísticos por questão de custo, pois para fazer gabaritos de tubos de perfuração e instruídos para testar, isso requer muito tempo e requer um custo extremamente alto. Então, com isso, muitas empresas estão optando por fazer a sua estrutura e os seus testes por meio de probabilidade estatística, pois com isso tem como a pessoa fazer milhares e milhares de simulações sem precisar de gabaritos ou corpos de prova que demandem muito custo e muito tempo. Para o atual método de pesquisa foi utilizado o modelo de Monte Carlo, em que ele permite testar o comportamento da estrutura para todas as combinações de ações de resistência no aço. A equação utilizada para estruturação dos gráficos, ela utiliza a força de resistência e a sua solicitação, em que diz que se a minha resistência for menor do que a minha solicitação e ela for igual a zero, o tubo vai ocorrer falha. Então, a minha resistência ela tem que ser maior do que os esforços que vai estar agindo transversalmente sobre o tubo de perfuração. O objetivo é determinar a previsão de comportamento a longo prazo da estrutura do tubo de perfuração do poço de óleo e gás. E como metodologia, foi utilizado vários artigos científicos e falando sobre o método, principalmente Monte Carlo e probabilidade estatística. Foram feitas também várias simulações no simulador MATLAB e com isso foi possível gerar os gráficos. A utilização formada utilizada durante a simulação foi utilizada a equação de von Mises, em que a equação de von Mises ela diz que a minha tensão ao quadrado mais a minha tensão ao quadrado, no caso soma todas as tensões, menos a minha tensão do raio interno, a minha tensão do raio externo, ela vai ser igual a 3 vezes a minha pressão interna, dividido por 2, multiplicando o meu raio externo ao cubo, dividido pelo meu raio externo ao cubo, menos o meu raio interno ao cubo. E com isso foi possível montar toda a programação em Python, no Monte Carlo, e fazer toda a simulação. Na simulação gráfica, ela está mostrando aqui todos os desvios padrões e as solicitações de resistências que estão sendo abordadas no tubo de perfuração. Foram feitas mais de 3 milhões de simulações nesses tubos. O tubo utilizado, ele tem foi um tubo de baixo carbono com 304 megapascal de força, sendo que as variáveis aleatórias do projeto foi impressão interna para esse primeiro teste 130 megapascal, meu raio externo foi de 100 mm, meu raio interno de 50 mm e minha força foi de 304 megapascal, utilizado em um tubo de médio carbono. Meu desvio padrão foi de 8 megapascal para a pressão interna, 5 mm do meu raio externo e 2,5 mm do meu raio interno,
sendo minha força de solicitação de 20 MPa e as distribuições utilizadas foi óleo normal e normal. Com isso foi possível montar o gráfico pontilhado e que mostra todos os tubos que deram falha e todos os tubos que passaram o teste. Então, todos os tubos que estão acima do pontilhado verde, eles não podem ser utilizados, então, pois vai ocorrer a ruptura. Com isso, no gráfico, pode-se perceber aqui em que eu tenho a minha resistência e a minha solicitação. Então, aqui, como foi utilizado mais de 35 milhões de simulações no projeto, sendo que todos esses pontos que estão abaixo da linha são os tubos que foram aprovados e todos os pontos que estão acima são aqueles tubos que vão ocorrer falta. No segundo teste, foi utilizado agora com as mesmas medidas do primeiro, mudando apenas a minha força de solicitação, passando agora para 265 MPa. E com isso, da mesma forma, foi possível observar que todos que estão acima da margem de treino são tubos que todos têm sua ruptura. E nesse caso, alinhando sua trajetória, quando eu mudei a força de aplicação do tubo, com isso, eu tenho todos esses pontos passando aqui entre 0,5 e 0,25 abaixo da linha vermelha, sendo isso ele conseguiu passar no teste. Pois todos os tubos que atingirem uma força de resistência menor que 0,5, eles são aprovados, pois isso que determina se o tubo vai resistir ou não. Já no terceiro caso, foi utilizado o mesmo tubo, o mesmo aço, mudando também apenas a força de aplicação, sendo agora 340 MPa. E nesse caso, pode-se perceber que houve a ruptura do tubo, visto que graficamente todos os pontos ficaram em cima do zero. Então, com isso, eu sei que no meu projeto o tubo ele não vai suportar mais do que 340 MPa, pois nessa medida de força ou acima disso vai ocorrer a ruptura. Então, aqui a análise geral dos três gráficos, sendo que os tubos que foram aprovados que podem ser utilizados então, são da análise 2, da análise 2, sendo que na análise 1 eu utilizei 340 MPa, na análise 2 foi utilizada a resistência de força de 265 MPa. E esse, com 340 MPa, o tubo não resiste transversalmente aos seus esforços. Com isso, não ruptura. Nos resultados, ele foi utilizado por meio de análise de gráficos ou tipos, foi observado que o tubo de perfuração do posto de óleo e gás em estudo atua com uma boa confiabilidade quando está inserido a trabalhos a 265 MPa, 240 MPa, pois manteve sua medição principalmente estável e teve uma variação de desempenho menor que 0,5, como foi mostrado graficamente. Contudo, quando ele foi submetido a uma tensão de esforço em 340 MPa, foi possível observar que o tubo atingiu o limite de tensão somente e houve a sua ruptura, sendo produzido com ácido de carbono, que é o ideal para a perfuração em solos, pois nesse caso, esse tubo ele pode ser usado em perfurações no oceano, há um grande risco de vazamento, caso ele seja utilizado em perfurações marítimas. Concluindo então o trabalho, as simulações computacionais conclui-se que elas são uma das melhores alternativas para a realização de testes, pois oferece baixo custo em relação aos protótipos em escala real e entrega os resultados obtidos de forma clara. Contudo, para obter resultados próprios, para o uso é necessário realizar diversas simulações, como foi o caso que foi utilizado mais de 20 milhões de simulações para o teste. E para isso é preciso ter um sistema computacional de alto desempenho, pois quanto maior for o número de simulações, maior é a segurança que o operador vai ter sobre aquele material que vai ser utilizado. Um dos indicativos de confiabilidade é quando tem uma variação de desempenho menor que 0,5, como foi mostrado graficamente, que ele pode determinar, no caso, simulações realizadas a 265 MPa e 340 MPa, e uma probabilidade de falha de 10,9 é o valor utilizado nas finalistas, por exemplo, o Petrobras, eles utilizam
todos aqueles tubos que foram aprovados com uma taxa de falha de 10,9, pois são esses tubos que são os mais qualificados para aquele tipo de perfuração, visto que ele não vai ter sua ruptura. Contudo, o investimento em pesquisa para a exploração do petróleo e gás é de extrema importância para a segurança dos profissionais, investindo também para o meio ambiente, e também o desenvolvimento tecnológico e aumento da economia mundial. Então, o que eu quis trazer nesse trabalho foi justamente provar que a computação, em muitos casos, ela consegue suprir muita necessidade da empresa, dos seus testes de confiabilidade, reduzindo custos, gastos e tempos, se a empresa, por exemplo, for pedir para fazer um gabarito de uma determinada peça. Isso também não está sendo utilizado apenas na parte de perfuração de óleo e gás, como principalmente também na parte de pressão de PT, que pode se utilizar gabaritos impressos, que você imprime no máximo em 6 horas, do que passar mais de um mês, uma semana para receber um gabarito feito em aço, por exemplo. Muito obrigado pela atenção. Essas foram todas as referências utilizadas. Principalmente a maior referência desse trabalho foi os estudos feitos por Sagrino, que é a pessoa o pesquisador que maior pesquisou sobre a parte de probabilidade estatística de Monte Carlo. Então, a maior referência de trabalho foi na primeira referência de Sagrino, e aqui são as demais referências de trabalho, e muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Eu tenho algumas perguntas. Você pode voltar a simulação de Monte Carlo. Você usou o método de Monte Carlo para simular. Mas o que eu entendo é o seguinte: primeiro que a resistência do material é 130 megapascal. E você tem uma tensão aplicada em 340. Essa tensão aplicada é que eu não estou entendendo. Como é que você aplica essa tensão? A tensão é a pressão interna dentro do tubo? Então, essa pressão que fica aplicada é justamente na simulação a pressão externa, em que vai estar esmagando o tubo até ele sustentar ou vir a ruptura. Entendi. É uma pressão externa. Isso. Então, por exemplo, o seguinte: quando a gente sabe que perfurações em altas profundidades, tanto no solo quanto marítimo, principalmente marítimo, tem várias forças atuando ao redor do material, ao redor daquele objeto. Então, quanto mais fundo, mais profundo for, maior vai ser a minha pressão sobre aquele material. Então, aqui, por exemplo, se esse tubo chegasse a uma tensão externa de pressão 340 megapascal, ele viria a ter algum tipo de falha que chegaria a sua ruptura, como mostra o gráfico. Então esse gráfico aqui, da escala aí, o que significa esse de 0 a 1? Então, esse de 0 a 1, ele significa a simulação, que mostra basicamente o seguinte: aqui eu tenho as minhas solicitações e as minhas resistências. Só que isso aqui, ela está na casa de 0 a 10, no caso que vai 0, 1, 2, 3. Então, como eu tinha mostrado nessa parte aqui, em que eu tenho que ter um desempenho de avaliação menor que 0,5, esse gráfico ele mostra aqui todos os valores que ultrapassaram a minha tensão de avaliação acima de 0,5, ele vai vir para cá e aí ele vai ter a ruptura. E todos que estão abaixo de 0,5, que são as consideradas verdes, vão ser todos aqueles que vão suportar aquela tensão. Como mostra aqui, que foi utilizado para a tensão externa de 340 megapascal. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender também porque quem do outro aí é 0,06 e 0,8 e é verde. Então, mas aqui, como o professor pode perceber, ele ultrapassou 0,5, porém, a sua confiabilidade também vai diminuindo, ela vai decaindo. Então, quanto maior for 0,5, maior a sua tendência de
chegar ao seu ponto de falha. Comparado, por exemplo, aqui eu tenho 0,1, eu tenho tubos que com a maior quantidade de tubos que passaram no teste. E aí, à medida que vai aumentando, vai ultrapassando 0,5, menor vai ser a sua atuação, menor vai ser a sua resistência na sua avaliação do desempenho. Esse valor médio de 0,5 é um dado tirado da literatura ou foi um dado que você verificava a partir do estado? Então, esse dado de 0,5 na avaliação do desempenho foi tirado da literatura e todos os valores que foram ditos aqui foram tirados. Isso foi tirado de normas, como mostra aqui, por exemplo, na conclusão, em que ele me diz que a probabilidade de falha ela tem que ser de 10 a menos 9 ou maior que isso. Então, nesse caso, aqui eu tenho um gráfico que mostra a minha probabilidade de falha, que é a minha resistência pela minha solicitação de esforços que faz um plano. E aqui eu tenho um gráfico mostrando a minha avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma medida a partir do 0,5. Já a minha probabilidade de falha é medida a partir dos 10 a menos 9, como mostra. E todos os dados foram retirados de normas da Petrobras. O que estamos eixos? Você está medindo 0,1 CIS não ordenada. Qual a medida 0,1 aqui na CIS não ordenada? O que você está medindo? Então, Frequência? essa medição aqui, ela mede justamente a minha avaliação de desempenho. O que quer dizer essa avaliação de desempenho? Ela diz que se o material ele foi construído, por exemplo, com médio carbono, alto carbono, ela me diz se esse material é o tanto que ele vai resistir até chegar ao seu ponto de ruptura. Hoje na simulação do Monte Carlo, ela tem dois fatores de extrema importância para a sua simulação, que são justamente esses dois gráficos. Ela mede primeiro a sua avaliação de desempenho e depois ela mede a sua avaliação de resistência por solicitações, que no caso vai ser os meus esforços que vão estar sendo aplicados. E aqui tem a medição do material. Assim, eu acredito que esteja correto, né? Mas o que eu começo a pensar, o que você fez, na verdade, foi variar a geometria do tubo. Cada ponto desse da simulação é um tubo com geometria diferente. Então, porque ele tem a mesma resistência. O tubo ele pode, na simulação, mudar a sua geometria justamente quando ele atua mais esforços. Porque, por exemplo, se eu tenho um tubo com o meu diâmetro, por exemplo, de 100 milímetros, como mostra o exemplo aqui, e eu vou aplicando forças externas, a tendência é esmagar esse tubo. Então, quanto maior eu tiver uma força aplicando sobre ele, esse milímetro, o diâmetro também do tubo, ele vai tender a ter uma queda. Então, mas isso eu não estou entendendo. A força não é constante na simulação? Não, a força ela atua constantemente, mas quando você joga graficamente, ele mostra justamente isso. Enquanto à medida que a força vai aumentando, esse tubo ele vai diminuindo o seu diâmetro de acordo com a pressão que está sendo solicitada. Bem, na verdade ficou um pouco confuso para mim. Agora, mostra o resultado 2. Mostra o tabela 1 agora. Tabela 1. Então, eu não vejo variação, muita variação do tamanho dos tubos que foram negados, tá vendo? Você tem uma força de 304, você tem uma área vermelha. Mostra a tabela 2. Então, tem uma força menor, essa área vermelha não deveria diminuir. Seria? Então, 3 agora, mostra 3. Aí, essa aí, se aumentou a pressão, a área vermelha não devia aumentar. Mas é que é alguma coisa dimensional. Dimensional? Porque de 0 a 1, os dois deles são dimensionais, só tem uma pressão de quantidade dele. Não, mas mesmo sendo dimensional, certo? A área
exato. Então, o 304 a gente tem que aumentar. Então, se ele botar, se ele estiver variando, por exemplo, de 0 a 1, estiver variando o diâmetro, a força variando a força pela força máxima, entendeu? Aí até chegar na máxima, do outro lado. Mas eu fiz o gráfico, o resultado pela força em relação a cada força. Então, isso é estranho. Entendeu? Então, ele falou, os vermelhos são os rejeitados, os verdes são os aceitos. Eu não sei. Mas é porque está dimensional. A minha percepção é o seguinte, que a área de rejeitada, Eu entendi qual foi a pergunta do senhor. vai crescendo. Nessa parte aqui, ó. Os outros parâmetros são isso. Por exemplo, nessa parte aqui, qual você pode perceber, por exemplo, que o preenchimento, no caso, olha só para um específico, o preenchimento, quando eu tenho uma solicitação de forças dispostas, nesse caso, como eu estou utilizando 304 megapascal, o organismo com essa pressão, ele não vai chegar à sua altura, eu vou ter, no caso aqui, menos tubos que foram passados no teste. Já quando eu jogo no segundo gráfico, em que eu tenho um esforço agora de 265, ou seja, menor do que o anterior, agora eu tenho uma área mais preenchida. Então, essa diferença eu não consigo identificar. E nesse agora, por exemplo, o 340, que é muito superior ainda, a área que estava mais preenchida, ela acaba tendo diminuição. Isso também pode ser percebido analisando esse ponto aqui em vermelho, o 340 megapascal, ele está mais explícito no gráfico, e com 265 houve uma redução. Você está me dizendo que está diminuindo o número de pontos verdes e aumentando o número de pontos vermelhos. Isso ele aumenta o número de pontos vermelhos quando a tensão é maior, sendo que nesse caso houve ruptura, e ele diminui a quantidade de pontos vermelhos quando a pressão foi menor. E essa fronteira aí ele fria pela quantidade de 0,5. Exatamente. Então, todos os pontos. A diferença é bem pequena. A diferença é pequena porque, por exemplo, como eu falei aqui na conclusão, que para eu conseguir ter uma maior exatidão dos meus dados, eu preciso de um computador extremamente potente para fazer todo o cálculo. Então aqui não foi o caso, pois eu tive que utilizar, por exemplo, medidas muito próximas, aumentando de 1000 em 1000. Então por isso que no gráfico não mostra tão. A diferença fica pequena. Mostra a diferença, só que a diferença é bem pequena, justamente por conta disso. Se fosse para eu ter uma área vermelha muito maior, eu teria que fazer mais simulações. Eu cheguei a fazer 3 milhões de simulações, então para eu ter uma área muito maior, eu poderia chegar na casa de bilhões e bilhões de simulações. É tanto que o centro de pesquisa, essa área. Então, desculpa, eu não consigo entender o que você está variando nessa simulação. Se a geometria do tubo, primeiro, você tem uma força, uma pressão, na verdade, uma pressão externa, essa que é a solicitação. Isso, essa aqui é a solicitação, e é isso que eu estou variando. Foi utilizado o mesmo tubo, o mesmo diâmetro, utilizando. Então, se você tem sempre a mesma pressão externa, o mesmo tubo, o mesmo diâmetro, o que significa cada ponto? Então, cada ponto aqui, na verdade, vai significar cada simulação que foi feita. Sim, mas o que você mudou na simulação? Na realidade, o que ele está perguntando é o seguinte: significa no eixo X aí, 0 a 1. Significa esse 0 a 1? Esse de 0 a 1, no eixo X, significa, no caso, essa parte aqui, a minha avaliação de desempenho. Então, em relação ao quê? Então, a minha avaliação de desempenho, ela vai avaliar justamente o número de simulações que estão sendo realizadas. Então, cada ponto desse aqui, no gráfico, ele mostra cada simulação que está sendo feita. E no eixo Y, o que você está colocando? No eixo Y, eu estou colocando o meu desvio padrão junto com a minha avaliação de desempenho. Certo. Professor, bom dia. Isso é tubo de aço rígido. O tubo que foi utilizado foi um tubo de médio carbono. E da perfuração de petróleo. Isso de óleo e gás. Óleo e gás. Se você usar o tubo flexível, exemplo da Flexibras, teria o mesmo comportamento ou você não sabe?
No presente estudo, não foi utilizado o flexível, mas variando o material que está sendo utilizado, sim, vai haver variações também graficamente no comportamento do material. Os resultados foram todos feitos baseados somente com simulações. Existe a possibilidade de vocês fazerem algum estudo para comparar com o resultado da simulação? No atual momento, que foi feita a pesquisa, não há como ter acesso aos resultados de ensaios descritivos, justamente pelo alto custo que levaria para ter esses resultados em mãos para fazer a comparação de um com o outro. E os resultados de descritivos, eu não consegui, por exemplo, pegar em uma fonte confiável, por isso que eu preferi não fazer análise de comparação. Alguma pergunta? Acredito que não. Ok, obrigado a tu, Roger. Obrigado pela atenção de todos. E esse foi o trabalho que eu apresentei, falando sobre um pouco de perfuração do trabalho da iniciação científica 2020 e 2021. Parabéns pelo seu trabalho.